Olá, chegamos à aula 3 do nosso currículo da cidade de São Paulo e aqui nós vamos discutir um pouco os conceitos e como esses conceitos, enfim, foram trabalhados para constituir o material da cidade. É uma aula simples, rápida e vamos lá entender esses conceitos que é a base de tudo que está nele. Então, primeiro, um conceito de educação integral, do que significa essa educação integral. Nós já falamos antes, aqui o próprio currículo está retomando. É aquela que promove o desenvolvimento dos alunos em todas as suas dimensões, intelectual, física, social, emocional, cultural. Olha, sua formação como sujeito de direitos, sujeito de deveres. Toda vez que se fala no Brasil de direitos, automaticamente estamos falando de deveres. Então, trata-se de uma abordagem pedagógica voltada a desenvolver todo o potencial dos estudantes. Já falamos aqui que os alunos são sujeitos potenciais, sujeitos potentes, sujeitos fortes. Os alunos têm personalidade, formamos essa personalidade em interação conosco, Então, não é para você se confundir a educação de tempo integral com a educação integral. Estamos falando de uma educação de múltiplas dimensões, que é o conceito de ser humano integral. Enfim, ela supera, olha que importante, supera a fragmentação e o foco único em conhecimentos abstratos. Portanto, não é com foco somente em conhecimentos abstratos. Conhecimentos abstratos são conceitos que devem ser transformados em procedimentos e atitudes. A gente poderia falar assim, num certo sentido: habilidades que se transformam em competência. Ela busca promover e articular esses conhecimentos, habilidades, transformando-os em valores. E que nós, aqui em outros momentos, já falamos dessa transformação deste conhecimento de um ponto de habilidade para um ponto de competência. Entenda que nós aqui não estamos discutindo o conceito ou os problemas que envolvem essas palavras ou esses conceitos. Estamos discutindo na perspectiva do currículo da cidade, que aborda nessas perspectivas que estamos levantando aqui e com essas perspectivas que estamos levantando aqui. Então, a educação integral é um direito à cidadania, se baseia numa ampla oferta de experiências educativas, educação experiencial, experimental, vivencial, potente porque é permanente, potente porque está no dia a dia, por isso ela é potente. E o aluno deve trazer esses conhecimentos para dentro da escola. Este desenvolvimento deve incentivar ao longo da vida o despertar da criatividade, da curiosidade, do senso crítico, garantir a inclusão do indivíduo na sociedade por meio do conhecimento, a autonomia das suas potencialidades, ser social, ser cultural, ser político, ser que altera a realidade altera a realidade da sociedade, altera a sua própria realidade. Então o ser é tão potente que altera a sua própria história, compreendendo a sua própria história, a sua própria historicidade como ser histórico. O conceito de educação integral, então esta autora, agora coloca o sujeito de direito, o aluno, no centro das suas análises. Então o aluno é ser central, é um ser existencial, é um ser presente, é um ser forte, é um ser potente, é um ser que deve ser trazido à tona, é um ser que a escola deve trabalhar de maneira direta. Pode-se complementar esta visão trabalhando 4 perspectivas sobre a educação integral. Então, a primeira aponta para o desenvolvimento humano equilibrado, via articulação do pensar, dos processos educativos, dos processos afetivos. Então, um ser humano equilibrado que articula e sabe articular o seu pensar, como aprender, como se educar, como educar nessa sociedade, como entender-se como ser afetivo, o ser do encontro, e como entender-se como ser social numa sociedade complexa como a nossa. A segunda enfatiza a articulação dos componentes curriculares, língua portuguesa, história, matemática, geografia, os componentes curriculares, e o diálogo com práticas educativas transversais. Transversalidade no currículo. Isso já está posto desde os PCNs, é rediscutido na atualização da nova Base Nacional Comum Curricular,
que é a transversalidade do currículo. Há temas que são presentes, há temas sociais, há temas da sociedade que são presentes permanentemente no currículo. A questão do negro, a questão de gênero, a questão da diversidade, a questão da inclusão, a questão da alimentação, a questão do consumo, a questão do trabalho, a questão da saúde, a questão da pluralidade cultural, da diversidade humana. Então são temas transversais presentes no currículo a todos os educadores. A questão inter, né? O saber como interdisciplinar, porque o saber está em tudo, né? O saber está a matemática está na esquina, a matemática está na rua, a matemática está dentro de casa, a matemática está quando eu estou fazendo um bolo, a matemática está neste momento, né? Há uma captação de imagens aqui, então há vários processos matemáticos que fazem com que capte a minha imagem, há um jogo de luz posto aqui nesse espaço, então há processos matemáticos para pensar como é que esta luz melhor se encaixa neste ambiente aqui. Para falar de matemática, mas nós poderíamos falar de qualquer outra disciplina. Da mesma forma, as disciplinas estão no cotidiano e elas precisam serem olhadas no cotidiano. Este é um grande desafio, né? As disciplinas não são abstratas, elas são teóricas e por isso abstratas, mas elas são práticas, teórico-práticas. Há este encontro teórico-prático. E transdisciplinares, né? A sociedade nos interessa, né? O transdisciplinar dá para conectar com a transversalidade, que é assim, como você interconecta disciplinas e como depois você amplia essas disciplinas, essa interconexão, conectando com assuntos da atualidade, da sociedade, do mundo, né? Nós poderíamos falar de coisas simples, né? Nós temos um Brasil neste momento com grandes problemas de corrupção, né? É histórico no Brasil, mas neste momento eles estão aflorados. Então são temas que têm que ser discutidos por todos os professores em algum momento dentro da escola. Nós temos neste momento uma questão grande aparecendo, porque na mídia, neste momento, que diz respeito ao feminicídio, então a questão do feminicídio, do fato de companheiros matarem suas mulheres, do fato da mulher estar numa situação negativa numa sociedade como a nossa, do machismo, né, aflorado que infelizmente tem na nossa sociedade, deve ser discutido pela escola em qualquer momento. A terceira dimensão compreende a importância da articulação entre a escola, a comunidade e parcerias em torno da escola e mesmo parceria com outras entidades, com associação de bairros, com ONGs da região, com ONGs fora da região, ampliação de território, né? Como é que a gente faz esses vários contatos para ampliar não só a percepção de que a gama educacional é muito maior do que os muros da escola, como está na sociedade como um todo, né? Bem como entre a ligação entre a educação formal, essa que se dá dentro da escola, de maneira sistematizada, do saber sistemático, com o saber não sistemático, né, que se dá fora da escola, que é saber também com os saberes populares, com o saber da sociedade, com o saber do povo, com o saber das pessoas, com o saber de experiência feito, diria Paulo Freire, né? E a quarta dimensão defende a expansão qualificada do tempo. Então o tempo, aos poucos, também deve ser ampliado, né? Que é a busca, aí sim, de uma escola de tempo integral, de uma busca de um melhor desempenho, com um maior contato com várias formas de aprender dentro da escola. Também não é para ampliar o tempo, melhorar a qualidade, não ampliar somente o tempo, é ampliar a qualidade de atendimento neste tempo. Então, como é que eu ensino matemática de outras formas também dentro da escola? Como é que eu ensino língua portuguesa, história, geografia, educação física, arte? Ensino todas as áreas de maneira diversificada nos vários ambientes educativos também, pensando para além do ambiente, né? Veja que a mesma autora indica que essas perspectivas devem refletir a realidade local. Mais uma vez, o próprio currículo vai reiterando essas questões: realidade local, territorialidade, território. Isso é importantíssimo dentro do currículo e deve ser observado pelo professor. E o território, a realidade local também, com as peculiaridades de cada local, de tempo, de espaço, de região, de circunstâncias sociais, de onde essas crianças estão inseridas, e de dinâmicas, inclusive econômicas, políticas e ideológicas, que estamos submetidos o tempo todo, né? Nesse momento histórico mesmo, estamos submetidos a várias discussões ideológicas e a escola não deve se furtar a discuti-las da forma mais ampliada possível para agregar as várias dimensões. Aliás, simples dizer, né? Eu não quero que ninguém pense igual a mim, eu quero que as pessoas pensem de maneira autônoma, como indica o próprio currículo. Criem autonomia para cognitivamente pensar.
Então, essas dimensões devem ser observadas o tempo todo. Segundo a própria Base Nacional Comum Curricular, né, aí a discussão é de 2017, ela ainda não foi aprovada nacionalmente. Independentemente do tempo de permanência do aluno na escola, o fator primordial a ser considerado é a intencionalidade dos processos e práticas educativas. Qual é a identidade pedagógica da sua escola? Que identidade pedagógica a sua escola, de maneira intencional, escolhe? Que tipo de pessoas estou formando? Para isso, então, isso implica avaliar o contexto atual da sociedade brasileira em tempos de globalização social, política, econômica, cultural. Como é que as várias formas de pensar no mundo nos influenciam hoje, né? Antes o que era distante hoje é absolutamente automático, colado, né? Antes o lançamento global de uma coisa global, num determinado ponto, num determinado sentido, demorava um tempão para chegar. Hoje, essa explosão global, ela se dá ao mesmo tempo em todos os lugares. Portanto, há uma tentativa de homogeneização de culturas, de formas de pensar, de formas de agir. As próprias novas tecnologias indicam e trazem isso. Como a escola discute esses processos, não? Você vê, ao mesmo tempo que o mundo inteiro está discutindo fake news, ao mesmo tempo nós estamos discutindo aqui fake news e como é que elas chegam, como é que elas nos processam e como é que elas nos transformam. Então a escola acaba de discutir isso também. Conciliar os interesses dos estudantes, os saberes dos alunos frente a esse desafio permanente, amparados por estratégias de ensino e de aprendizagem inovadoras. A inovação sendo buscada o tempo todo, um professor inovador, um professor que é criativo, um professor que é curioso, um professor que corre atrás, um professor que ensina de outras formas, um professor que traz novidades para a sala de aula, um professor que está atento ao mundo, antenado ao mundo e traz novas perspectivas para serem discutidas dentro da sala de aula. Propiciar uma formação emancipadora que valoriza as ações criativas dos alunos. Eu sempre falo um pouco assim, né? Só é possível ensinar aquilo que nós conhecemos. Então, quando eu falo de inovação, se eu quero alunos inovadores, eu preciso de um professor que seja inovador. Se eu quero trabalhar ações criativas dos alunos, eu tenho que ter um professor criativo, um professor inventivo. Então, o professor, ele é espelho neste processo, né? Ele faz, mas ele é feito também. Ele transforma, mas ele é transformado também. Ele é transformador, mas ele é transformado nesses processos todos. Então ele tem que estar atento a todos esses processos. E por fim aqui, aliar a satisfação e o prazer. Então veja, a alegria, a busca pelo prazer, a busca por novos conhecimentos não deve ser uma tarefa enfadonha. Deve ser uma tarefa de satisfação, de prazer por busca de novos conhecimentos, que é a formação deste indivíduo que pensa autônomo, que pensa por si mesmo, que corre atrás. Hoje em dia vai se falar não só de aprendizagem significativa, mas é a aprendizagem ao longo da vida. Aprendizagem ao longo de toda a vida. Aprendemos o tempo todo e aprendemos de diversas formas, aprendemos de diversos jeitos, em vários espaços. Não se aprende só na escola, não é só a escola que é responsável pelo saber, pelo conhecimento, né, na sociedade da informação, na sociedade. A sociedade traz a informação, a escola é este lugar de ensinar as pessoas a pensarem, repensar essa informação e transformar essa informação em conhecimento. Num certo sentido, é os mesmos processos que nós estamos observando mais uma vez, né? Que é a habilidade que pode se transformar em competência, né? Então essa concepção de educação integral está de acordo com o programa de metas da prefeitura. A prefeitura tem um programa de metas aí até 2020, são os compromissos, Então nós temos 5 eixos temáticos para pensar esta educação integral, né? Então, desenvolvimento humano, então isso está ligado a outras secretarias, há uma intersecretarialidade, há um processo entre diversas áreas pensando, do mesmo jeito que a escola deve pensar as interáreas, a interdisciplinaridade, a transversalidade. E é isso que o documento está dizendo aqui. A ideia é pensar em vários processos ao mesmo tempo. Isso leva à interdisciplinaridade, à transversalidade. Está dizendo a própria prefeitura vai ter e tem que pensar isso de acordo com as suas perspectivas e metas de futuro, né? E por fim aqui, nesse início, né, de conceitos, a relevância dessa educação integral, né? Então trabalhar primeiro, debate sobre a cultura de paz, direitos humanos, democracia, ética, sustentabilidade. Então são desafios novos para a sociedade, para olhar o ser humano em outras dimensões,
questões que estão na LDB, questões que estão na própria Constituição brasileira, a própria condição de democracia. Democracia não é ganhar sempre, né? Democracia tem momentos em que eu venço e avanço, mas tem momentos que eu perco também, mas eu sei lidar com as perdas também, sei como trabalhar de outras formas, né? Respeito as decisões da maioria, né? Como é trabalhar com ética, né? Como é trabalhar processos de ligação da sustentabilidade, do homem com o meio ambiente, deste ambiente que nos forma, mesmo de como a sala de aula é um ambiente, então como é que eu transformo este ambiente num ambiente de aprendizagem, num ambiente rico, num ambiente de, eu falaria assim, não só de aprendizagem, né, mas um local onde os saberes transitam de maneira saudável, né? Os saberes transitam de maneira saudável. Nós temos aqui os conceitos de equidade, né? Então, equidade compreende e reconhece a diferença como características inerentes da humanidade, ao mesmo tempo em que desnaturaliza as desigualdades. Aqui traz o professor Boaventura, né? Souza Santos, né? O português, para discutir, para discutir essas questões assim. Então, ao mesmo tempo em que eu tenho que olhar os problemas, as desigualdades, as questões sociais, não de forma naturalizada, e veja que vários processos, se a gente pensa na periferia de uma cidade como São Paulo, né, já estão naturalizados, né? Às vezes a morte está naturalizada, às vezes a violência está naturalizada, às vezes os processos de tratamento estão naturalizados, às vezes o que significa ser professor em relação aos alunos está naturalizado. E aqui estamos num processo de desnaturalização, repensar e repensar processos, pensar e repensar processos. Então a equidade supõe a igualdade de oportunidades para ingressar, permanecer, aprender na escola. Ingressar, como diz a própria lei brasileira, a própria LDB, a Constituição, o Estatuto da Criança, né? Oportunidades iguais para ingressar, permanecer na escola, tem que ficar com os alunos. Não é buscar expulsá-los, mas aprender com a diversidade, com aquele que não aprende, com aquele que é indisciplinado, com aquele que é diverso. Como é que ele nos ensina também que eu tenho que mudar de postura, né? E aprender as várias possibilidades de aprender e aprender de diversas formas na escola, agregando a todos, agregando a todos. Então, é essa diversidade que está sendo gerada por este currículo, espera-se gerada por este currículo, mas eu quero dizer que deveria ser um pouco mais, né? Ela deve ser pensada por todos nós, o tempo todo, né? A rede municipal atende mais de 8, aqui, né? São alguns exemplos, a prefeitura está tentando dizer alguns exemplos, né? Um exemplo é dizer assim, atende a mais de 80 grupos étnicos de diversos países, por exemplo. Mas até eu falaria um pouco mais, né? Nós temos uma raiz nacional para discutir, né? Nós somos brancos, negros, indígenas, então há toda uma raiz para discutir sobre ser branco, ser negro, ser indígena, né? Não dá para ser só na perspectiva eurocêntrica. Eu tenho que discutir a perspectiva do que nós somos enquanto negros, o que nós somos enquanto povos indígenas. O currículo tem que discutir isso. E além disso, aqui está dizendo assim, né, mais de 80 grupos étnicos de diversos países, né, que compõem a rede municipal de educação. Então a rede municipal de educação já é diversa por si só, né? Como é que então os currículos vão agregar essas e outras tantas diversidades que a gente tem que tratar dentro da escola? Então o currículo da cidade deve observar a cidade também como cidade que ensina, cidade que aprende, cidade que traz novas perspectivas, cidade que discrimina, cidade que não discrimina, cidade que traz questões de diferença, cidade que agrega e desagrega, cidade que aparta as pessoas de tratamento de primeiro, cidadãos de primeira categoria, cidadãos de segunda categoria, que lamentavelmente nós temos na cidade de São Paulo. A escola tem que discutir essas questões. O conjunto de professores e educadores da rede visa reconhecer suas capacidades críticas e criadoras e potencializar os recursos culturais de todos os seus alunos. Os alunos trazem essas potências, essas várias possibilidades. O currículo também vai discutir, né, como a gente já tinha falado lá também lá no início, o conceito de educação inclusiva, né? Então é um movimento mundial de reconhecimento da diversidade humana. E aí nesse momento você vai vendo que esses conceitos estão todos interligados, né? Eles são inseparáveis, né? Indiscutivelmente inseparáveis, né? Então a escola assume nessa perspectiva novos contornos, busca a internalização do conceito de diferença. E aí ela vai buscar aqui no professor Cury, né, sobre o que significa, né, a diferença do latim dispersar, espalhar, semear, por sua vez é a característica de algo que distingue
uma coisa de outra. Seu antônimo de diferença não é igualdade, mas identidade, como é que a escola valoriza e trabalha as diversas identidades. Aí a identidade do ser, né? Quem eu sou, como sou, do que gosto, do que não gosto, como eu olho o outro que não gosta das mesmas coisas que eu gosto e como respeito esse outro. O trabalho sobre respeito, sobre as relações de pertencimento, de trabalhar questões de empatia, de me colocar no lugar do outro. Aí não interessa o sexo, não interessa a questão da etnia no primeiro momento, mas como é que eu me coloco no lugar do outro para sentir as dores do outro, as agruras do outro, os problemas do outro. Então, ao mesmo tempo, essas coisas nos distinguem, separam as nossas identidades, mas nos aproxima da constituição de uma identidade. Aliás, do que significa ser, né? O que significa ser brasileiro? Qual é a nossa identidade do que é ser brasileiro? O que nós somos? O que é ser? O que é estar numa cidade diversa, grande, múltipla como São Paulo? O que é ter coisas que nós temos em São Paulo que de repente tem num espaço mais central e não tem nos bairros periféricos? Por que será que isso acontece numa cidade como a nossa? A escola está aí para discutir, a escola está para levantar essas questões. E aí, olha, não perca de vista que isto tudo e ao mesmo tempo trabalhando os conhecimentos, trabalhando os conteúdos curriculares. Veja, talvez de um jeito mais simples de dizer assim, né? Se a gente entende, por exemplo, a palavra hoje, você, né? Hoje falar você, né? A gente nem escreve mais você um pouco nessas redes sociais, as pessoas já põem só um V e um C, as pessoas às vezes colocam só um Czinho, C. Então, veja, como é que era isso ao longo da história da humanidade? Ao longo da história da humanidade, era vossa mercê. Então, como é que o povo foi se incluindo para vossa mercê e virando vós me ser, você, hoje já vê C, hoje C, você tá bem? Como é que C tá? Então, hoje as coisas vão mudando, o povo vai se inserindo nesse processo. Olha aqui, olha, é um currículo hoje mais negociado e uma prática de sala de aula mais participativa. Eu preciso desses saberes das crianças, do povo. As crianças estão trazendo esses saberes cotidianos para serem discutidos. É o desafio de se pensar novas formas diversas de aplicar o currículo no contexto da sala de aula, adequá-lo para que todos os estudantes tenham acesso a este conhecimento. Então os alunos falam de um determinado jeito. Esse jeito não deve ser descaracterizado ou desprovido de valor. Ele deve ser aproveitado pela escola. Porque, por exemplo, em língua portuguesa, eu posso ter sim um falar no meu bairro, mas é diferente de eu ter que falar em outros contextos. Então lá no meu bairro, eu estou lá no meu bairro, eu posso sim, na rua, lá no meu bairro, falar na gíria, falar palavras erradas, falar um verbo, flexionar o verbo de maneira errada. Tudo bem, tudo bem. Eu preciso entender então, se eu estiver num outro espaço em que exija que eu fale corretamente, eu tenho que falar corretamente. Então, há espaços e há espaços, há jeitos e há jeitos, há formas e há formas. Todas elas têm o seu contexto. Então, esses contextos devem ser vividos pela escola, vivenciados pela escola. Então, se a criança fala com gíria aqui no bairro, então, em outro contexto, se ela estiver num fórum, se ela estiver num contexto mais formal, ela tem que saber como usar um português formal, porque senão ela pode ter desvantagem em relação a outras pessoas ali naquele momento. A escola deve discutir isso. Ela não deve desvalorizar as falas dessas crianças, porque é uma fala vinda do cotidiano, provida de um saber local. Como é que se aproveita este saber local? Como é que se valoriza este saber local? Como é que se amplia outros olhares de repertório de língua portuguesa para que a criança, jovem ou adulto, em outros contextos saiba usar? Cada um pode adquirir o conhecimento escolar nas condições que lhe são possibilitadas em determinados momentos da sua trajetória escolar. Então, a escola está ali para trabalhar diversos contextos. A prática educacional não pode limitar-se a tarefas escolares homogêneas, tarefas escolares padronizadas, tarefas que não condizem com a perspectiva inclusiva. Então não há igualdade.
não há uma escola de um mesmo jeito. A escola trabalha esses vários conceitos, toda essa diversidade. Portanto, para ensinar para todos é preciso que se pense em atividades diversificadas, propostas diferenciadas, caminhos múltiplos que podem levar ao mesmo objetivo educacional. Então, olha, é necessário um professor como um pensador criativo para levar todos os estudantes, sem exceção, ao conhecimento. Cada um no seu ritmo, cada um do seu jeito, cada um na sua perspectiva de vida, né? Inclusive. Então a vida, o mundo deve ser discutido dentro da escola. Enfim, pensar a proposta de um currículo inclusivo sem dúvida, é um movimento, ele está colocando como um movimento que demanda a contribuição de todos participando de uma rede tão grande como a rede pública da cidade de São Paulo. A qualidade está na valorização da heterogeneidade dos sujeitos. E aí a heterogeneidade de propostas, a heterogeneidade de formas de trabalhar, heterogeneidade de formas de pensar, heterogeneidade de formas de trazer esses saberes das crianças, de diversos jeitos, formas. Escola não é a mesma coisa que o passado, ela é absolutamente diferente. A dinâmica é diferente. Aliás, o mundo é bem diferente, né? Às vezes nas minhas aulas eu falo uma coisa das mais simples, né? Ninguém hoje quer para si um celular que usava 10 anos atrás. Então, o mundo mudou, os celulares mudaram, a escola também mudou, precisa mudar, precisa trazer e agregar outras formas de pensar. Então é a escola que agrega as diferenças. Olha, rompe com as barreiras que impedem os estudantes estigmatizados pela sociedade. Volta naquele ponto que falamos anteriormente, é uma sociedade que segrega, uma sociedade que separa. Mesmo na cidade de São Paulo não há, é um movimento, aliás, dizer assim, é um movimento contínuo este processo, que não é simples, que não é fácil, que não é tranquilo, que é intencional. Então o direito à educação implica garantia de condições e oportunidades necessárias para que os alunos tenham acesso a uma formação indispensável para a sua realização pessoal, para a sua formação, para uma vida produtiva, para o pleno exercício de cidadania. Então a escola está discutindo o que é essa cidadania, o que é essa cidadania, o que é a ampliação dessa cidadania, que não é só a garantia de direitos, que vai para além da garantia de direitos, para a obtenção para a garantia dos deveres, para a garantia de relações, para a garantia de processos que permitam aproximações, que permitam a heterogeneidade, que permitam que eu respeite o pensamento do outro. Você vê tudo isso que o Brasil nos últimos tempos tem tido uma série de dificuldades para enfim trabalhar. Esses itens que nós tentamos olhar e falar até aqui, né, de forma rápida, são em grande parte, são totalmente os conceitos que a cidade de São Paulo está trabalhando dentro do seu currículo. Se você entender esta base, você acaba entendendo o que é o currículo como um todo. Porque o currículo como um todo vai viver em cima desses conceitos. Se você for entender bem de onde vem, quiser entender bem de onde vem esses conceitos, eu falaria assim, olha, pense nos 4 pilares da educação e veja como eles estão extremamente interconectados, né? São os pilares do aprender. Aprender a ser, aprender a fazer, aprender a aprender ou aprender a conhecer, e aprender, talvez o mais complexo dele, é aprender a conviver. Você veja como eles nasceram lá nos anos 90, lá em 1990, com a Declaração Universal de Educação para Todos, e como eles estão presentes hoje aqui, numa atualização da discussão do currículo da cidade de São Paulo. Veja os vídeos complementares, né? Leia os textos complementares de apoio que vão aqui, para você ir entendendo aos poucos esse processo. E se você entender esta base, a partir dos 4 pilares, ver como é que esses 4 pilares foram se ampliando, né? Quando eu falo aprender a ser, um exemplo simples, né? Eu falo aprender a ser, estou falando de identidade, a busca é por identidade. Identidade de cada um, identidade de si, identidade de sua em relação ao outro. Aí vou entrar nos conceitos de equidade, vou entrar nos conceitos de inclusão, vou entrar nos conceitos então de um outro ponto, de um outro pilar.
Como é que aprender a aprender é necessário numa sociedade como essa, né? Onde a aprendizagem é necessária o tempo todo. Eu tenho que aprender, que eu aprendo ao longo da vida, que eu não paro de me desenvolver. Essa é uma sociedade onde está sendo estruturado o ser humano que não para de se desenvolver. Ele não se desenvolve só na escola, ele se desenvolve a todo tempo, todos os dias, em todos os momentos, em todos os lugares. Então, como é que o mundo ensina, como é que a escola ensina, como é que o professor ensina, como é que as relações humanas ensinam, como é que todos os processos educativos ensinam dentro da escola, para além dos muros da escola, na sociedade, nas relações dentro de qualquer outro ambiente fora da escola. A família ensina, os amigos ensinam, pode ser positivo, pode ser negativo, mas eu tenho que ter autonomia para fazer o discernimento disso. E a escola é um dos lugares para ir obtendo esses grandes marcos que começam lá nos 4 pilares, vão bater aqui na nossa estrutura, né, nos conceitos que estruturam o currículo da cidade de São Paulo. É isso, continue estudando. Obrigado.